Gente, estamos resolvendo os probleminhas técnicos aqui. Voltamos. Gente. A vida da gente indígena não é fácil, né? Eita, aqui, viu? Tá difícil, viu? É mais de 520 anos de resistência aí lutando Você e conseguiu chamar o Léo aí? eu. Ah, ele vai aparecer agora. Aprovar. Ah, só pode duas pessoas por Não vez. pode, gente. Não é assim. Não, aí, ó, vou aceitar ele, aparece que já tem uma pessoa já aqui, no caso de você. Nossa senhora. Que coisa, viu? Né? Mas eu acho que dá pra gente fazer nós dois juntos, depois eu faço com É, ele. eu acho. Pelo menos não perde também. A galera deve estar esperando, É, ansiosa, né? sim, sim, verdade. É, então é isso, vamos começar, né? Você consegue me ouvir bem, né, Kim, agora? Consigo sim. Então, Kim, é basicamente esses problemas técnicos aí, mas que é normal mesmo isso acontecer nas lives, né? Pra gente também é tipo assim, é tudo novo, a gente tá se aprimorando também nessas novas tecnologias para poder. Para quem não me conhece, eu sou Erisvan Guajajara, sou da terra indígena Araribóia, né, aqui do Maranhão, sou do povo Guajajara. E sou jornalista, sou um dos fundadores da rede de comunicação Mídia Índia e hoje faço coordenação ali dessa rede de comunicação hoje que atua na visibilidade dos povos indígenas, né? E quero agradecer você pelo convite, sabe, Kenio? E uma pena que não está dando certo aqui, tá junto com os meninos devido a esses erros técnicos que tivemos, mas também que nós teremos outras oportunidades para estar dialogando, debatendo e conhecendo um pouco mais da atuação de cada um, né? Mas é um espaço que a gente precisa ocupar e a gente usa isso hoje como a comunicação como uma ferramenta de luta, né? Então é um processo que a gente vai a cada dia se aprimorando. Como diz o Cretan Kangang, né, que é uma liderança do povo Kangang, que ele fala que a cada novo ataque nós precisamos buscar novas estratégias de luta. E hoje a comunicação ela tem sido uma estratégia de luta para a gente continuar na luta pelos nossos direitos e para dar visibilidade à luta e resistência de 520 anos de massacre e de ataques aos nossos direitos. E a internet, nesse tempo de pandemia, tem ajudado bastante a gente. É, inclusive, eu quero pedir muito obrigado também por você ter aceitado o convite, né? Pra gente estar somando forças, né? Porque nesse tempo, com esse atual governo, com tudo que vem acontecendo, né? Somos vulneráveis a isso, infelizmente. E eu queria saber um pouco, eu queria que você falasse um pouco da sua história sobre a mídia índia, sobre a articulação dos povos indígenas, para as pessoas que estão assistindo a gente ter conhecimento, né, para procurar saber mais sobre nós. Né? Então, Kine, é bem interessante falar nisso. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. E desde que eu me formei, eu tinha assim, uma ideia de como daria um retorno para a minha comunidade na minha área, né? E aí, em 2015, a gente participou de um curso, aliás, participamos de um projeto, né? Fizemos um projeto em parceria com Brasília, né? Que se chamava Coisa de Índio, Alma Brasileira. Foi um projeto onde foram capacitados 12 jovens do povo Guajajara, da terra indígena Araribóia. Esses 12 jovens eles aprenderam a, a mexer na comunicação, a edição, na área de edição de vídeo, de fotografia, de texto para as redes sociais, texto para a TV. Então, todas essas ferramentas que hoje a gente tem
acesso, a gente conseguiu dar oficinas durante 3 meses no território, né? Foram por etapas, né? Na época foi o Coletivo 105, e aí com coisa de índio alma brasileira, né? O pessoal lá de Brasília, o Mauro, a Massanori, que são pessoas incríveis que muito nos ensinaram. E a partir daí, em 2017, a gente decidiu que a gente poderia ir muito mais além, porque a mídia índia, ela era uma rede interna, praticamente só da terra indígena Araribóia, só que depois a gente viu que a gente podia ir mais além e ampliar mais a mídia índia com outros comunicadores indígenas, porque tem muitos comunicadores indígenas hoje presentes, né, em diversos povos espalhados por esse Brasil profundo. Nós somos 305 povos, são mais de 274 línguas diferentes, são costumes e tradições diferentes, e a gente precisa respeitar cada especificidade. E aí foi que a gente começou a, em 2017, lançar oficialmente a mídia índia durante o acampamento Terra Livre, que é o maior encontro, né, que acontece de povos indígenas, de lideranças e representantes de organizações que acontece em Brasília. E a gente decidiu ampliar e conversar com os outros comunicadores que estavam lá presentes, que a gente poderia formar uma rede de comunicação que pudesse atuar na defesa dos nossos direitos, né? Que a gente mostrar para a população que nós indígenas podemos ser protagonistas da nossa própria história, né? Porque hoje, Quênio, é preciso ter força e coragem para orgulhar-nos de quem nós somos, o que defendemos e de como vivemos e da cultura que representamos. Porque ser um corpo divergente é se posicionar politicamente em um mundo racista, machista, LGBTfóbico em tempos tão difíceis. Porque hoje nós estamos passando por mais um genocídio indígena, né, com a chegada do coronavírus nos nossos territórios, e a gente tem que enfrentar as barbaridades desse governo fascista que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. E a gente tem acompanhado muito esse processo, né, do atual governo, com as organizações, com o movimento indígena, como que o governo ele tenta dividir para conquistar. E ele está fazendo muito isso, usando muitos parentes, sabe, que vão lá, que bate uma foto, que fala que é amigo do índio, tá, mas por trás ele está ali tirando o direito, querendo a exploração dos nossos territórios, querendo a exploração da Amazônia. Muitas lideranças estão se indo, estão morrendo, e o governo está tampando isso com a peneira. E a gente tem acompanhado muito isso com a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Que está aí fazendo esse trabalho de arrecadação de utensílios, de remédios, de alimentação para os territórios. Porque nesse período de pandemia, muitos territórios estão sendo afetados e muitos desses territórios não têm água sequer para se lavar e tratar as mãos. E, né, que a gente sempre fala aí que tem que lavar as mãos, tem que usar máscara, e muitos dos territórios nem água para isso tem. Então tem todo um processo aí de articulação dos povos indígenas, né? A gente realizou esse ano também o nosso acampamento Terra Livre Online, pela primeira vez, assim, foi um momento histórico, né, que a gente teve de ocupar as redes, demarcando as telas, mostrando essa resistência dos povos indígenas. E a gente acreditar que são 520 anos de luta, 520 anos de retomada de direito, muitos dados, né? Muitos de nós foram mortos, assassinados brutalmente em nome do que se chama hoje de desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele não chega para os territórios indígenas, né? Porque o que a gente precisa mesmo hoje nas nossas comunidades é envolvimento de políticas públicas na educação, na saúde, na cultura, né? Na não entrada de garimpeiros e madeireiros nos nossos territórios, porque em período de coronavírus esse número aumentou muito em diversos territórios, né? E a gente está apurando aí os dados juntamente com a Amazon Watch, juntamente com a PIB, para a gente estar também fazendo essa denúncia, né? Porque são muitas vidas que estão sendo tiradas em nome da ganância e do capitalismo selvagem que predomina hoje com esse atual governo. E para a gente que está ali acompanhando de perto, sabe, Kim, é uma coisa muito, muito triste. Os dados mesmo agora da PIB, que saiu recentemente, o último dado, né, que foi dia 2, deve sair outro hoje, conta que nós já temos 412 indígenas falecidos por Covid-19. E nós temos um total de 10.373 parentes infectados. E tem cerca de 121 povos atingidos. Então, estamos passando por mais um genocídio indígena. E as pessoas, né, os parentes que estão sendo contaminados, que estão sendo mortos, são os nossos mais velhos, os nossos anciões,
que para nós são nossas bibliotecas de saberes, são nossos professores, é através deles que nós continuamos essa luta de resistência e de proteção territorial. E quando se morre um ancião ou um cacique ou um mais velho, morre com ele toda a cultura viva de um povo, porque eles são as nossas bibliotecas. Então é preciso que nós possamos, nesse momento, estar unidos para que a gente possa defender mais esse genocídio que está acontecendo em nossos territórios. Então é importante essa sua fala, né, para as pessoas se conscientizar, né, desse tempo de pandemia que estamos, né, não visitar as aldeias, todo mundo fica em casa, porque somos vulneráveis ao vírus, porque não pelo não contato tão grande com a sociedade, né, sociais, aí então estamos expostos a isso. E tem outro assunto que me preocupa muito é sobre nós indígenas LGBTs, que ou em contexto urbano, a discriminação, o preconceito que sofremos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, essa luta também que a gente tenta conquistar, né, cada dia, para ter espaços. Então, muito bom. É que nem eu falo, a gente tem sido muito procurado nesse tempo para falar dessa questão dessa bandeira, sabe, Quinho? Eu acho super importante, é um tema muito importante que precisa ser discutido urgentemente, muito mais além das redes também, sabe? Ser discutido nos territórios indígenas, ser debatido com as lideranças, com as organizações que nos representam e ser debatido também com os nossos mais velhos. Que é verídico, existe muitos LGBTs e a todo dia tem um que sofre homofobia dentro do seu próprio território. Porque nas minhas andanças, ano passado, com a comunicação da mídia índia nos territórios indígenas, eu conheci povos que, se você é muito entristecedor como que a homofobia chegou nos territórios e acabou destruindo vidas, né? O ódio ele consegue predominar boa parte dos nossos parentes que acabam denigrindo o parente que é LGBT indígena dentro do seu território. E isso é muito triste, porque a gente traz para o movimento indígena, né, a força das novas ideias, a gente traz o amor, que o amor possa vencer todo o ódio, que a gente veio aqui para fortalecer mais ainda o movimento. Hoje nós temos o coletivo Tibira, que é um coletivo de indígenas LGBTs que está aí atuando em busca de políticas públicas, né, voltada para os LGBTs indígenas, porque tem casos que a gente fica assustados, né, como teve o caso da nossa parente do povo Boé-Boró, suicidou. Tipo assim, são fatos que não se sabe ao certo o real motivo. Mas também com a chegada da evangelização em nossos territórios, essa homofobia ela se multiplica, né? Porque não vou generalizar também, porque eu sei que isso é errado, mas em alguns territórios, a chegada do evangelho, ele fala que a nossa cultura é coisa do demônio, que é coisa demoníaca, que a nossa cultura é que a gente não pode se pintar, que a gente não pode fazer nossos rituais. Então isso acaba ferindo os LGBTs indígenas que estão passando por essa dificuldade, né? Hoje, dessa questão de aceitação. A gente sempre fala muito, enquanto coletivo, a Catu fala muito bem isso, que a gente não aconselha o parente a sair do armário, mas que ele volte para o armário, que ele consiga se reconectar consigo mesmo, porque a partir do momento que ele sofre barreiras e preconceito da sua própria comunidade. E às vezes não é aquele momento certo, mas é você se auto-reconhecer, buscar se aprimorar nos seus direitos, nos conhecimentos, buscar estudar, para quando você for sair do armário, você ter armas para se defender. Porque nós vivemos hoje em um país LGBTfóbico, um país machista, né, e um país racista, onde o fascismo está predominando. Ele está predominando, o ódio hoje, parece que as pessoas estão adoecidas, né? E a gente, por ser LGBT, a gente sofre preconceito duplo, por ser indígena e por ser LGBT. Isso é verídico, não só eu que falo, né? Não, muitos LGBTs que a gente tem contato falam isso. E é bem interessante também a gente falar que a gente está aqui não é representando todos os LGBTs, porque todos os LGBTs se representam e cada um tem a sua especificidade, tem a sua cultura, tem a sua tradição. Então tem que respeitar esse processo cultural também de cada povo. Né? Eu não posso chegar aqui e falar por todos os Guajajaras que são LGBTs, porque cada um tem uma vivência. Eu falo da minha vivência. Né? Mas cada um tem a sua vivência, a gente tem que respeitar esse espaço também e que eles também possam ser ouvidos
mais na frente, que possa também estar ocupando esses espaços, porque é uma luta que não vem de hoje, é uma luta que vem antiga, e muitos LGBTs indígenas estão sim se indo por homofobia dentro dos territórios, por não aceitação da sua comunidade, e a gente precisa quebrar esses tabus. Esses tabus precisam ser quebrados urgente. É preciso urgente discutir a fundo sobre essa causa, sobre essa bandeira. Seja no ATL, seja na escola, seja na faculdade, seja no território, é preciso ter um estudo muito profundo para que a gente possa viver em paz e possa se fortalecer mais ainda e que não tenhamos mais indígenas LGBTs mortos por homofobia em nosso território. Porque isso é muito triste mesmo. Então a gente está aqui para trazer o amor, para trazer a paz, para trazer o momento de lutas e fortalecer mais o movimento indígena. Como a gente sempre fala, né? É o momento de todos tirar o preconceito do meio, porque nós LGBTs queremos passar com o nosso cocá, que é esse cocá da resistência, da esperança, da paz e do amor. Realmente é uma fala assim, você, como eu escutei já a sua história, né? É muito bonito de ouvir essa luta que você vem trazendo, vem falando pelos povos também, né? Por ser LGBT também, ser indígena e LGBT já é um grande, como que eu posso dizer, é uma luta muito a mais, né? As pessoas não têm noção, às vezes. Falar, aquele ali, ele é índio, além de ser índio, ele é gay. Mal sabe que tá ferindo tanta gente também, sabe? E fala, volta pro armário mesmo e tal. E joga as piadinhas, fala coisas pejorativas, né? Para a gente. Isso realmente vem parte da própria aldeia Sim. também, com certeza, e não indígenas. E no contexto acadêmico, Erislan, também nota-se grande dados, né, de indígenas LGBTs nas universidades que brigam para ocupar esse espaço, né? Aí eu queria que você falasse também mais um pouco Quinho, sobre. eu acho de grande importância, sabe? É preciso que a gente ocupe esses espaços mesmo. Inclusive o espaço da internet. É que muita gente fala assim, são ativistas de internet, são os bonitinhos, são os blogueirinhos da internet. Mas é que nem a gente sempre fala, gente, se nós não ocuparmos essa ferramenta que é pública, que a gente pode falar para defender nossos direitos, nós vamos ficar para trás. Porque a população negra está usando a internet, os LGBTs não indígenas estão usando a internet, o movimento feminista, quase todos os movimentos, aliás, quase não todos os movimentos sociais, eles estão usando a internet. E a gente está aqui hoje nesse espaço, é um espaço que foi nos negado por muito tempo, que nós não tínhamos acesso. Então, se a gente tem esse espaço para lutar e para mostrar a realidade, mostrar que nós indígenas podemos ser protagonistas da nossa própria história, é mostrar que nós também seremos e somos resistência. Temos que ocupar a internet, temos que mostrar essa cultura, essa luta, essa diversidade de Gente, tivemos um probleminha de internet, mas já vai ser resolvido. Vou esperar o parente Erislan voltar, que travou aqui, mas vai dar certo. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Ai, meu Deus. E assim, estar hoje no espaço acadêmico é mostrar também que nós podemos ir além dos muros, que nós possamos superar barreiras, que nós possamos ocupar espaços acadêmicos, porque a nossa história e a nossa ancestralidade, ele vai além dos muros da universidade, além dos tabus que existem de preconceito nas universidades hoje. E nós temos aí pessoas incríveis hoje que estão dentro do meio acadêmico, fazendo artigo. O Danilo Tupiniquim, uma pessoa que está aí escrevendo artigo direto, né? Tem o Nhocharu, não consigo pronunciar o nome dele direito, que é o parente Pataxó também, o Emerson Pataxó também. São pessoas que estão buscando, né, de escrever artigos, né, contando essa vivência LGBT, de como que é ser um LGBT dentro da comunidade, como que é a aceitação. Então, a universidade também é um espaço de luta, né? E a gente, quanto LGBT, a gente traz esse colorido da resistência, esse colorido que soma mais ainda na visibilidade e de resistência de 520 anos de massacre, de retomada de direito que nós fomos, né? Que nós tivemos nossos antepassados perdidos por isso. E se nós estamos aqui hoje é porque alguém no passado lutou porque nós estivéssemos nesse espaço hoje, né? É bom a gente sempre relembrar
quem foram também os nossos antecessores que lutaram, que ocuparam espaço, que foram lá falar, porque a gente está aqui hoje por causa dele. A gente não está aqui apenas para querer se aparecer ou para estar ali, o famoso na internet. A gente está aqui falando de lutas e de direitos, porque é um direito nosso. E a internet, a universidade, qualquer espaço que seja, é um direito nosso, porque nós somos capazes de mostrar que nós somos protagonistas da nossa própria história. História é essa que o Brasil desconhece. Muitas partes dos brasileiros desconhecem a luta e resistência dos povos indígenas, porque os próprios livros de educação que tem hoje nas escolas é o livro de como mostra 500 anos atrás. Ele não mostra o indígena hoje, o indígena universitário, o indígena estudante, o indígena formado, o indígena vereador, o indígena prefeito, o indígena enfermeiro, o indígena médico. A gente está ocupando esses espaços, mas foi um espaço que há muito tempo nos foi negado. E a gente pode estar onde quer que esteja, nós nunca vamos deixar de ser quem somos, porque a gente sabe de onde nós viemos e sabemos as nossas origens, sabemos por que nós estamos aqui. E as pessoas precisam entender essa luta hoje e parar com esse machismo, com esse fascismo e com essa LGBTfobia que nós enfrentamos hoje em diversos espaços que nós estamos participando. Então, realmente, reforçando a sua fala, né, temos sim que correr atrás dos nossos direitos, lutar por eles, porque isso nem deveria existir, né? Na verdade, a gente somos os primeiros a estar aqui. Nós descobrimos o Brasil, nós, não o não indígena, estávamos aqui bem antes disso tudo. Aí, devido à colonização, tudo, os próprios livros de escola mesmo mostram lá o indígena só lá no mato, pelado, né? E mostrando que ele servindo o não indígena. E isso realmente também, para mim, eu vejo como uma forma de preconceito por parte de um lado assim, da educação, né? Porque isso é muito grave. Porque, igual você falou, eles não visibilizam os indígenas formados, médicos, doutores, entre outros. E a gente sofre muito isso também, Kênia, por exemplo, nesse período de coronavírus, de Covid-19 nos territórios, a própria CESAI, ela discrimina os indígenas que vivem em contexto urbano, que vivem na cidade, sabe? Eles não contabilizam como indígena, porque para eles o indígena ainda é aquele que vive no mato, que não tem contato, sabe? É preciso quebrar esse tabu, sabe? Existem sim, existem os indígenas que não querem contato, né? Os que já tiveram contato é fazer a proteção deles para que eles realmente não tenham contato, né? Porque a gente vive hoje na população aí que o ódio predomina, né? Que o ódio está predominando, o fascismo está predominando. Nós precisamos estar hoje unidos para defender os nossos territórios, para defender os nossos anciões, que nós possamos continuar nessa luta, né? Ocupando os espaços para que a gente possa ter esperança em dias melhores para os povos indígenas e para todos aqueles que apostam em uma democracia igualitária para todos. E é para isso que nós estamos aqui. E a gente tem que se unir, sim, com o movimento negro, com o movimento LGBT, com o movimento feminista, que a gente possa caminhar junto. Porque o que acontece muito hoje nos movimentos sociais é essa divisão, sabe? Onde cada um quer tomar um segmento diferente e tudo. A gente precisa estar unido. Nós somos, sabe, um povo que luta em busca de melhorias igualitárias para todos. Então é um momento da gente se unir para que a gente possa derrotar todo esse ódio e esse fascismo que predomina hoje nesse país. É um momento de união, é um momento que as pessoas precisam ser mais humanas, pensar mais no outro, sabe? Pensar mais no próximo, que só assim a gente vai se fortalecer e vai buscar uma democracia igualitária para todos. É verdade, realmente, eu concordo. Nunca não vou discordar de um parente, porque, como você disse, somos todos um e temos que nos unir mesmo. Às vezes a gente não tem o conhecimento que um parente tem, mas a gente também passa, né, coisas de vivências diferentes da nossa cultura aqui na aldeia. E entrando nesse contexto de cultura, tem muito aquelas pessoas que... Eu vou falar um relato que aconteceu comigo dentro de um ônibus. Eu estava pintado, que eu estava no ato em Brasília, né? Foi, foi na... Foi no ATL do ano passado. Eu estava pintado dentro do ônibus e eu estava cochilando, dormindo. Eu estava com dois amigos não indígenas do meu lado. E nisso tinha um grupinho de não indígenas, gente brancas, né? E ali eles começaram a jogar piadinha. Ai, o meu sonho é pegar um índio assim pintado, ai, é fazer isso, aquilo, falando coisas eróticas, sabe? E aquilo me deixou tão mal, porque eles acham que nossa pintura é coisa erotizando, mas ó, coisas muito importantes para a gente. Às vezes eu não sei nem explicar, só sei
tipo assim, defender mesmo. Eu amo pintar, tenho o significado de cada povo, né? E aquilo ali não sai tão bem. Aí vinha pessoas assim falar isso, machuca muito também. E eu fiquei sem. Eu fiquei, o que que eu vou falar? E eu fiquei com medo também de ser agredido, né? Porque era um grupinho ali, e se eu discordasse, assim, infelizmente eu tive que parar um ponto antes da minha casa, porque eu não estava aguentando mais ouvir aquilo, eu ficava sério a todo tempo, e as pessoas brincando e rindo, achando que era engraçado, sabe? E eu fiquei com medo de ser lixado naquela hora. Aí, entrando nisso, eu queria que você falasse também um pouco sobre as nossas pinturas, assim, só para Sim. as pessoas que não indígenas estão presentes E ouvir. muita gente passa por essa situação, sabe, Kenny? Porque para muitos não indígenas parece que nós somos aquele objeto exótico que todo mundo quer, né? Eu já passei também por situações, né? E tenho amigos que já passaram por essas situações também, por estar pintado, sabe? Em lugares, assim, públicos. E as pessoas, nossa, um índio aqui, nossa, nunca peguei um índio, nunca beijei um índio. Ah, como você fez essa tatuagem? Como que é feita essa tatuagem, sabe? Para te ver o tanto que a população não conhece a verdadeira história, tudo acaba em samba. Mas que nós indígenas, a gente traz o som do maracá, né? O som dos nossos cantos, para mostrar que existe uma cultura desconhecida por muitos brasileiros, mas que precisa ser conhecida, porque são pinturas que têm um conhecimento ancestral dos nossos antepassados, que tem um significado muito importante, né? Dos nossos antepassados. E hoje, uma pintura, ela diz muito. Tem povo mesmo que não faz pintura de outro povo porque não pode, é proibido. Então, isso é um processo que tem que ser debatido, que as pessoas precisam conhecer mais essa cultura, né? Porque as pessoas acreditam que nós, por ser indígenas, nós somos todos iguais. E não é, gente. São 305 povos, são costumes e tradições diferentes, são pinturas diferentes, e cada pintura tem seu significado, né? E tem esse respeito, é igual os cantos, né? Igual os cantos mesmo que tem. E a cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais, sabe, Quinho? A gente sempre fala que é aconselhável a gente conversar com os mais velhos, é aconselhável conversar com os nossos lideranças para a gente poder estar entendendo esse espaço que nós podemos ocupar e o nosso lugar de fala, né? Como que nós podemos estar falando, porque cada dia que passa a gente aprende mais. E as nossas pinturas hoje, para muitos, sim, são objetos exóticos, objetos que veio ali, que é já como se fosse, a gente fosse um objeto sexual das pessoas. E muitos passam por isso. Eu conheço vários casos de amigos que já passaram por essas situações. E é horrível isso, como que a pessoa ainda consegue, né, ver a gente dessa forma. Mas é isso, sabe? A gente precisa estar, infelizmente, passando por situações assim, mas que a gente também não possa fraquejar ou, às vezes, ter medo, né? Eu sei que é muito chato, a gente corre o risco mesmo de apanhar, mas muitas vezes a gente também mostrar o nosso lugar e também defender o que é nosso de direito. E as nossas pinturas, para nós, é uma coisa sagrada, né? Que a gente sempre está aí fazendo, mas que tem um significado para cada um e para cada povo que tem. E a gente precisa estar também entendendo esse processo cultural de cada povo, de cada pintura, para poder simbolizar, para poder dizer o significado que ela traz, né? E como que ela pode estar aí dando a visibilidade de luta de cada povo. É verdade. Então, isso implica muito, né, também na saúde mental da gente, né, de nós, povos indígenas, originários, porque, nossa, é Isso. tanta Não, coisa, e, né, que e, e é uma coisa, Quinho, que eu esqueci de falar, que acaba também se tornando um preconceito, né? E o preconceito é bom falar porque o preconceito ele não nasceu de uma construção. As pessoas que praticam, elas foram ensinadas por alguém. Então, é aí que nem eu falo, nos próprios livros, né, das educações que a gente teve, né, que tem hoje nas escolas públicas, na universidade, ele conta como nós vivíamos antes. Tanto que muita gente fica surpresa quando vê o indígena de celular, quando vê o indígena de carro, quando vê o indígena usando computador, já fala, você não é mais índio, você não está usando roupa, você não é mais indígena, você está usando um celular. Eu passo muito por isso, porque eu mexo em comunicação, a minha equipe, a nossa equipe que trabalha no coletivo, todos mexem em comunicação, e a gente sofre esse preconceito em muitos espaços. E em muitos espaços a gente acaba discutindo, falando, porque a gente também não consegue ficar calado. Então as pessoas precisam entender isso, que o preconceito ele nasceu de uma construção e as pessoas que o praticam foram ensinadas por alguém. Então alguém ensinou
Se as pessoas tratam a gente assim, porque no passado alguém ensinou que nós éramos aquele fantoche sexual, que muitos brasileiros pensam que nós somos assim ainda. É verdade, realmente, né? É duro, né, de a gente ouvir. A gente tem que lutar mesmo. Eu me senti muito covarde quando aconteceu isso comigo, mas hoje eu já sei as ferramentas, eu já sei mais coisas para me defender, sabe? Em relação a isso, e eu não quero que nenhum outro parente passe por isso, porque nem todo parente às vezes tem esse conhecimento que a gente tem, né? Por estar restrito na aldeia e por não ter um contato com a mídia, assim, também sai, assim, na maior inocência para resolver seus problemas na cidade e se depara com falas, conversas, piadinhas assim, ao seu favor, a pintura de corpo, ao corpo mesmo. Muito bom. E é isso, sabe, que a gente tem que estar ocupando esses espaços, temos que lutar por esse reconhecimento, temos que ocupar o espaço da universidade, da esfera política, da esfera pública, sabe? Das redes sociais, é um espaço nosso, nós temos que ocupar, sim, esse espaço, né? E os parentes precisam entender que a gente está aqui nesse espaço também para estar lutando e por estar mostrando essa riqueza cultural que existe. E nós juntos, né, a gente consegue se fortalecer, conseguimos ser mais forte, né, e a gente consegue trazer esse colorido aí para ocupar todos os espaços. Mas esse colorido não é o colorido de querer aparecer, é o colorido de ocupar espaço, da resistência, da paz e do amor, como eu sempre falo. Porque a gente precisa trazer com muita forte, com muita, como eu disse, com muita capacidade, esse amor para que a gente possa derrotar todo esse ódio que predomina hoje no país. A gente precisa vencer esse preconceito, esse povo racista, esse povo machista, esse povo LGBTfóbico, né, que todos os dias aí querem destruir não só os povos indígenas, mas todos aqueles aí que trabalham, né, de forma em busca de uma democracia para todos. E a gente precisa estar nesse momento unidos, né, para que possamos vencer mais essa pandemia, podemos vencer mais esse genocídio indígena, fortalecer mais ainda e continuar a luta das nossas lideranças que estão aí na frente, das organizações que estão aí na frente, dos nossos caciques, dos nossos anciões, dos nossos mais velhos, né? É uma continuidade que a gente tem que dar, porque senão a gente vai ter aí mais indígenas que se vão e a gente não vai ter que dar continuidade. Então, sempre é bom a gente estar se politizando, estar aprendendo mais com os nossos anciões, com as nossas lideranças, para a gente possa dar continuidade a essa luta. Porque essa luta não é de hoje, essa luta é muito longa, são 520 anos, como eu já falei, mas é uma luta que ela nunca para. É uma luta que ela vai continuar, porque até hoje a gente nunca teve um governo que fosse 100% com os povos indígenas. Todos os governos que passaram, a gente lutou muito, muitas marchas, muitos protestos, mas nesse atual governo é onde tivemos mais perca de direito, que foi conquistado com o movimento indígena, né, garantido na Constituição de 1988, e hoje o atual governo quer tirar ele a qualquer custo. Mas nós vamos continuar ocupando esse espaço, né, continuar em busca de uma democracia e em busca de vidas melhores para todos. Nossa, e sua fala, sabe, ela aconchega. Se eu fosse um indígena não assumido como LGBT, hoje eu me sentiria muito bem por ouvir a sua fala. Por você, do jeito que você fala, está incentivando as pessoas a realmente não se esconderem, ser o que elas são, não precisa temer. Eu falo isso no contexto indígena, não indígena, porque muita gente tem medo e as pessoas que estão assistindo aqui, às vezes pode ter crianças, adolescentes se descobrindo, né, vamos dizer assim, passa na cabeça muita coisa, a gente pensa em suicídio, será que isso é certo? Eu vou para o inferno, e aquela coisa, né, das pessoas colonizadas pela religião, né, igual você falou, não vou generalizar todas também, porque é outro processo, né, já é outra coisa. Mas Elison, Eu acho que só uma pergunta, só responder uma reforçar. pergunta que fizeram aqui do jornalismo. Hoje a gente faz um jornalismo alternativo, sabe, Quinho? Tem muitas redes, né, que estão aí atuando. A gente tem a Rádio Yandê, tem a Visibilidade Indígena, tem o Levante Indígena, tem Indígenas do Maranhão, tem muitas redes aí que foram criadas. Não tem o coletivo, tem o Ororubá Firmos, tem o coletivo lá do Xingu, tem o Rio, né? Tem vários parentes que estão ocupando esse espaço. E a gente achou na internet, nas redes sociais,
esse é um lugar que nós podemos ocupar e contar a nossa história como ela realmente deve ser contada. Como eu já falei anteriormente, mostrar que nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, né? E hoje a gente usar as redes sociais para fazer o nosso jornal é a gente contar a nossa realidade. Porque a grande mídia que existe hoje é uma mídia capitalista que só fala dos povos indígenas quando tem alguma coisa negativa, quando fala que a gente ocupa algum lugar, que eles nem falam ocupa, eles falam invadem, né? A gente escuta muito isso, passa por muito esse preconceito hoje de imprensa. E a gente ter hoje uma rede, né, essas redes de comunicação que nós temos hoje, é para a gente contar a nossa história como ela realmente deve ser contada. Porque a gente, antes de publicar uma notícia que a gente recebe, a gente liga para a nossa base, para a nossa liderança, vê a veracidade da notícia antes de de jogar ela nas redes. E a gente tem trabalhado muito nesse período de coronavírus com podcast, né? A gente tem feito vários podcasts aí para a Coiab, temos feito podcast aqui no Maranhão, estamos produzindo podcast aí para a PIB, e esse podcast é muito bom porque tem muitos territórios indígenas que não têm acesso à internet, né? Mas que eles têm radiofonia. Então, um parente que tem acesso à internet pode chegar na aldeia e colocar o áudio radiofonia, a comunidade toda consegue ouvir. E a gente está trabalhando agora também em alguns podcasts nas línguas maternas de cada povo. É um processo mais longo, mais difícil, mas que a gente também vai começar a produzir esses materiais para chegar a alguns parentes que não entendem português, né, e que precisam também ter esses cuidados para se proteger de mais esse vírus que chegou nos territórios. Mas a gente vai continuar aí nessa luta, sabe, nessa resistência, ocupando todos os espaços, mostrando que nós somos capazes e nós seremos essa resistência que vai vencer todo esse ódio e esse fascismo que predomina hoje no país. Mas, Kino, obrigado mesmo também pelo espaço, pelo convite. Eu acho que você tem que conversar com os meninos, né? Que nós possamos ter mais momentos assim, tanto depois mesmo da pandemia, porque, como eu falo, são assuntos que precisam ir além das redes também, sabe? Tem que estar na universidade, nas escolas, no espaço de convívio de amigos, encontros, porque é um assunto que precisa ser debatido em diversos espaços para que as pessoas possam entender como que a cultura brasileira é rica e como que os povos indígenas hoje sofrem racismo dentro dos espaços que estão ocupando, né? Então, preciso que a gente barre esses tabus, quebre esse preconceito, que só assim nós viveremos em paz e viveremos unidos em um país democrático, juntamente com o amor, com a paz e com a resistência de luta de todos. Então, eles, eu queria te agradecer mesmo de coração por você ter aceitado o convite, né? E estar somando força junto comigo e com outro coletivo indígena, né, outros, né, na verdade, coletivos indígenas. E agradecer mesmo pela sua fala, que você é uma pessoa que inspira pessoas, outras pessoas a ser forte, sabe? A sua fala, como eu te falei, ela é bem forte, então as pessoas, eu me sinto muito bem ao ouvir isso. E te agradecer mesmo de coração por ter aceitado o convite para a live. Deu uns problemas técnicos, né? Mas deu pra gente conversar. Eu sei que quem está assistindo a gente deve ter aprendido muita coisa, né? Agora deve ter vão partilhar, vão contribuir, né? E saber que a gente é um povo de luta mesmo e não desistimos por qualquer coisa. Tá certo. E muito obrigado Obrigadão. mesmo. Vou assistir vocês aqui, hein? O próximo. Vou estar aqui de olho também. E eu só um ressalvo aqui antes de encerrar aqui, para as pessoas que estão assistindo, eu vou entrar agora online com o Leonardo Pancararu, ele é estudante de Ciências Biológicas da UFSCar. Aí vocês eles vão muito obrigado mesmo. Valeu, Kino. Beijão. Tchau, tchau.